Vamos falar sobre alguns mitos sobre o processo terapêutico. Vamos lá, mito número 1 que eu vou listar aqui. Um dos mitos grandes que existem é que para ser terapeuta, a pessoa deve vir da área da saúde, senão ela não pode ser terapeuta. Esse é um mito que é muito disseminado e não faz o menor sentido, porque a maior parte dos terapeutas não vieram da área da saúde. Olha que interessante. Inclusive, tem grandes nomes na área da terapia que não vieram da área da saúde. Se você olhar, por exemplo, o Tony Robbins, que é uma referência mundial hoje, ele não veio da área da saúde. E não estou falando só exatamente de Tony Robbins, não, mas se você olhar grandes nomes dessas terapias alternativas, dessas terapias holísticas, não são necessariamente da área da saúde. Mas se você vem da área da saúde, você pode também estudar sobre terapia, lógico, e aprender mais sobre os processos terapêuticos, lógico. Por exemplo, eu sou formado em psicologia, eu fiz formação também, eu fiz uma pós-graduação em neurociência, mas isso é obrigado? É obrigado a pessoa ter feito formação em psicologia e pós em neurociência, alguma coisa do tipo, para atuar como terapeuta? Não. Você pode trabalhar como terapeuta mesmo sendo autodidata. Ou seja, se você ler um livro, entender algum tipo de técnica, você pode usar dessas técnicas. O processo de trabalhar como terapeuta, ele é autorregulamentado. Ou seja, você não precisa necessariamente de uma formação específica. Então, por que tem os cursos? Porque é óbvio que mesmo ele sendo autorregulamentado, você vai ter que continuar em evolução permanente. Quem conhece terapeuta sabe que quem é terapeuta profissional acaba fazendo vários treinamentos. Você vai fazer um treinamento, isso vai te ajudar, você vai aprender várias coisas sobre o processo como ser um terapeuta, entender, e depois você vai querer entender mais sobre outros tipos de conceitos e técnicas e assim por diante. Porque existe centenas de tipos de abordagens diferentes. Você pode entender mais sobre psicanálise, você pode entender mais sobre cognitivo-comportamental, você pode entender mais sobre psicologia sistêmica, você pode entender mais sobre cromoterapia, sobre barra de axis, hipnoterapia, constelação e assim por diante, psicodrama. Você pode entender várias possibilidades, massoterapia e assim por diante. Então, olha, todos esses profissionais que eu citei não necessariamente precisa ter feito qualquer tipo de faculdade de psicologia ou nada do tipo, ou psiquiatria. Até vamos pegar aqui, daqui a pouco eu vou passar para o mito número 2. Esse mito número 1, que eu quero deixar claro. Qualquer pessoa que tenha dentro de si a vontade de contribuir pode ser terapeuta. E outra, existe aquele negócio, mas isso não é perigoso, Romani? Se a pessoa vai ser terapeuta, olha, as pessoas já fazem papel terapêutico tendo estudado sobre isso ou não. Se você chega e conversa com um amigo, esse amigo pode conversar com você e trazer insights e assim por diante, mesmo sem ele ter feito curso nenhum de terapia. Então é perigoso você conversar com um amigo seu também. Tá compreendendo? Agora, a mesma lógica, os padres, pastores fazem papéis terapêuticos, a mãe faz papel terapêutico para o filho. Às vezes o próprio filho faz papel terapêutico para a mãe, para o pai, ou vice-versa. Está entendendo isso? Então, é importante trazer essa clareza, que nós fazemos papéis terapêuticos durante o nosso dia a dia várias vezes. Agora, se eu estudo e aprendo conceitos, técnicas, isso me ajuda a trazer mais clareza. Pelo contrário, nossa, será que não é perigoso as pessoas estudarem sobre técnicas, conceitos para se tornar terapeuta? Pelo contrário, isso só traz mais clareza para a própria pessoa amadurecer emocionalmente, assim como para ela poder ajudar de forma mais efetiva os outros, seja de maneira informal, no dia a dia, por exemplo, para a mãe poder ajudar o filho de maneira mais efetiva, para construir um lar de forma mais sistêmica, mais congruente com o melhor da essência de cada um ali dentro, mesma lógica o pai, no relacionamento, no dia a dia, estão entendendo isso? Pode ser de maneira informal ou pode ser de maneira formal. Você vai trabalhar ali dentro junto com o cliente. Agora vamos ao segundo mito sobre processo terapêutico. As pessoas, sem perceber, acham que, nossa, é perigoso o terapeuta, que ele pode ir lá e dar um diagnóstico, e se a pessoa tem depressão, se der o diagnóstico errado. Não! Terapeuta não dá diagnóstico. Olha isso.
O terapeuta não é aquele que chega e fala assim, esse cara tá com depressão e tem síndrome do pânico e não sei o que, não. Isso aí ele vai no psiquiatra. O terapeuta, ele faz um trabalho holístico, ele faz um trabalho de, junto com a pessoa, conectar com aquela e usar o melhor da essência daquela pessoa, trabalhando na história da pessoa. Então, quando alguém chega para um terapeuta e fala assim, olha, eu tenho depressão, o terapeuta, o objetivo dele não é continuar rotulando, esse cara tem depressão, é o contrário, é trabalhar o processo de desrotulação. Ou seja, é começar a ajudar a questionar, cara, como que você sabe que você tem depressão? Ah, porque alguém me falou lá, beleza. Não, só porque alguém te falou, então você passou a ter depressão? Me fala no seu dia a dia. O que acontece no seu dia a dia que faz você saber que você tem depressão? Aí a pessoa começa a entender, opa, tem um momento ali que eu acho que tudo vai dar errado, e aí eu começo a ficar sem perspectiva de futuro, e assim por diante. Então eu trabalho a história da pessoa, não o rótulo. Eu não é, cara, esse cara tem esse tipo de transtorno, aquele, cara, o terapeuta ele vai trabalhar o que está por trás do rótulo. E esse é o papel terapêutico. Eu vou ajudar a pessoa a fazer as pazes com a própria história, ao mesmo tempo que eu ajudo as pessoas usarem a própria história de maneira mais efetiva no presente e no futuro. No presente e no futuro, como assim? Porque eu crio uma perspectiva de futuro mais congruente com a minha própria essência. Todo mundo deveria fazer terapia. E o processo, isso é a metodologia transformacional que eu desenvolvi, que não se limita somente a uma coisa. Essa metodologia transformacional, ela junta todos os conceitos, vocês vão ver, de hipnoterapia, de psicologia sistêmica, gestalt terapia, e assim por diante, neurociência, e assim por diante. Por quê? Porque tem um ser humano na minha frente. E aquilo que eu puder usar para ajudar aquele outro ser humano, eu posso usar para ajudar aquele outro ser humano, e não é necessariamente ficar só dando conselho, não. Tem fundamento, tem técnica. Vocês vão ver isso também no treinamento do terapeuta transformacional e vão entender o seguinte, o terapeuta não precisa... vamos lá, para o terceiro mito. Tem terapeuta que acha que precisa ser perfeito para ser terapeuta. É óbvio que não. Você pode se tornar um terapeuta profissional mesmo tendo seus desafios. Todos nós somos humanos. Eu sou humano. Você acha que eu não tenho desafio nenhum na minha vida? Que, nossa, Romani, não existe problema na vida do Romani. É lógico que tem desafio, sim. O cara que fica falando, eu nunca tenho problema nenhum, que nada, que não sei o quê. Cara, você pode ter certeza que provavelmente ele tá mascarando algumas coisas aí pra você. Ou, entende o seguinte, todos nós vamos ter algum desafio no dia a dia. Vai vir problema mesmo, mas agora eu consigo lidar melhor com esses problemas. Não é porque eu sou terapeuta, eu estudei processo terapêutico, que nunca mais vai aparecer um problema na minha vida. É que agora eu tenho mais recursos para poder lidar com isso. Eu tenho mais autoconhecimento, eu desenvolvo a minha maturidade. Então, esse processo para amadurecer como terapeuta, ele acontece, olha, eu não preciso estar perfeito, eu não preciso estar pronto para poder começar. Eu tenho que começar para ficar bom. Não é eu preciso ser o melhor do mundo, eu preciso ser bom para começar. Eu preciso começar para ir ficando bom. Erra rápido, aprende rápido. Sabe o cara que vai esperar? Não, quando tiver tudo perfeito na minha vida, eu vou começar. Esse cara vai morrer esperando. Ele vai morrer antes de ficar pronto. Por quê? Porque o mundo gira. Ele também amadurece. Olha que interessante. Quanto mais a pessoa vai se desenvolvendo, mais abre também a consciência de quanta coisa legal tem para se desenvolver. Ou seja, se você começa lá e, eu já sei de tudo, de repente você descobre uma coisa, eu abro o leque para entender se essa coisa mudou tanto a minha vida, imagina quanta coisa legal que tem para descobrir, que ainda pode transformar a minha vida. Então eu vou amadurecendo durante o processo. O João falou, eu quero ser um hipnoterapeuta. Dentro do movimento transformacional tem nosso treinamento completo e avançado. João, super recomendo. Você pode entrar lá no site do Instituto Romani, já entra no movimento transformacional. Lá tem conteúdos novos todos os meses, é o conteúdo mais profundo de hipnose. Nós fizemos no ano passado 3 vezes o maior evento de hipnose do mundo.
nós fizemos um evento para quase 3 mil pessoas, outro com quase 6 mil pessoas, outro com quase 15 mil pessoas. Isso aconteceu, ou seja, todos esses foram os maiores eventos de hipnose do mundo, nós realizamos no ano passado. Então, nós estamos no topo do jogo. Em 2019, nós apresentamos em Harvard. Se você for fazer, é interessante que você faça com instituições que tenham, de certa forma, renome e possa te ajudar em questão do suporte, assim por diante. Por exemplo, quem é membro do movimento é ali por um ano com conteúdos novos, com atualizações constantes e assim por diante. Inclusive, no treinamento terapeuta transformacional, eu vou te dar um curso completo do dia 18 a 21. E depois eu vou abrir as inscrições também, falar do movimento transformacional para quem quiser vir para o movimento transformacional, que é uma forma das pessoas que desejam jogar no próximo nível, poder jogar no próximo nível. Então vamos lá. Mito de que eu preciso estar pronto para me tornar terapeuta. Não, você não precisa estar pronto para se tornar terapeuta. Você tem que estar em evolução permanente, você tem que ter a vontade de querer ajudar, um coração para querer contribuir, para fazer o seu melhor. Imagina isso. Você conhece, imagina, você pode ir lá no movimento transformacional agora. Todo mundo que está buscando trabalhar como terapeuta, ele está pensando no bem do outro. Você não vai lá... Você conhece alguém, algum profissional que nessa área de terapia que foi assim, eu quero atender esse cara para atrapalhar ele? Isso aí é antiético e da cadeia. Então você não tem que se preocupar com esse tipo de profissional, porque isso já é crime previsto por lei. Ou seja, se alguém quer cometer algum tipo de charlatanismo ou estelionatário, isso aí o cara vai preso, ele pode ir preso, você pode denunciar uma pessoa dessa. O objetivo é ajudar o outro. Então, entender dessas técnicas, desses princípios, eu acredito que cada vez mais vai acontecer. Por quê? Todas as pessoas. Porque é como a escola de inglês. Não tem escola de inglês em toda cidade? Tem uma escola de inglês? Toda cidade tem alguma escolinha de inglês. A mesma lógica, eu acredito que toda cidade vão ter escolas para se tornar terapeuta no futuro, nem que seja para usar na própria vida esses conceitos. Nem que seja para você amadurecer como ser humano. E se eu quiser trabalhar, melhor ainda, porque tem muita gente precisando de ajuda. Olha que interessante. Você pode usar para própria transformação, você pode usar para ajudar outras pessoas de maneira informal, você pode usar para trabalhar profissionalmente como terapeuta, você pode usar para crescer ainda mais como terapeuta. Isso que nós vamos falar no terapeuta transformacional. E beleza, mais um outro mito aqui, que o Instituto Romani tem uma associação de terapeutas? Sim, Dada, tem sim, inclusive quem são os membros recebem carteirinha. Os membros têm, é o movimento transformacional, Dada. Quem faz inscrição entra no conselho também da Sociedade Brasileira de Terapias e Neurociência. Já somos, só para vocês saberem, lá nós somos, no movimento transformacional, mais de 1.600 membros nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. Provavelmente no final desse ano deve ter uns 5.000 por aí. Então cresce bem rápido o número de membros ali dentro, é super legal, todo mundo se ajuda, o networking é incrível, tem toda a nossa biblioteca de treinamentos ali dentro. Ou seja, além de você receber a carteirinha de associação, você ainda recebe todos os nossos treinamentos digitais para poder estudar e continuar em evolução permanente. Olha que legal. Então você continua em evolução permanente, você recebe nossos treinamentos digitais, todo mundo se ajuda, é maravilhoso. Quem quiser conhecer mais, é só você entrar no site romani.com.br, você clica em cursos e você clica em movimento transformacional. O movimento transformacional que eu mais recomendo para todos, beleza? Porque lá você recebe toda a nossa biblioteca de treinamentos digitais. Beleza, agora vamos lá. Outro mito. O mito de que olha isso. Vou pegar mais um mito aqui que é muito comum. O mito de que o psiquiatra é terapeuta. Olha que maluquice é essa. Como assim? O psiquiatra ele estudou medicina para receitar medicamentos. Ele pode ter estudado sobre os transtornos, mas ele não estudou como ajudar a pessoa através de um processo terapêutico. Se ele tivesse estudado isso, não foi para dentro da psiquiatria. Ele estudou isso fora da psiquiatria se ele tiver feito. Ou seja, é exceção o psiquiatra que faz isso, não é regra. É a mesma lógica de um mecânico decidir estudar
para se tornar terapeuta. O psiquiatra estudar para ser terapeuta, entre aspas, assim que eu estou querendo dizer, que são profissões diferentes. Um estudou sobre medicamentos e o funcionamento deles no nosso corpo, de acordo com os transtornos e assim por diante, é muito importante. Essa profissão é muito importante também do psiquiatra e ela é multidisciplinar, complementar, muitas vezes dentro do processo terapêutico, só que ela não é o terapeuta. Então quando a pessoa fala assim, mas o cara ali, ele é terapeuta, mas ele não é psiquiatra. Cara, são duas coisas completamente diferentes e com funções diferentes. O psiquiatra, ele receita o medicamento, o terapeuta não pode receitar medicamento. E nem é o objetivo do terapeuta receitar medicamento. Por quê? Porque eu não estou trabalhando no sintoma. O terapeuta não é o cara que fica trabalhando pensando no sintoma e trabalhando necessariamente pensando na parte médica do corpo. Vamos supor, se o cara quebra a perna, ele tem que procurar um médico. Agora, se ele, por algum motivo psicológico, ele está se sentindo incapaz de andar, mesmo ele tendo a capacidade de andar, ele precisa de um terapeuta para isso. Estão entendendo? São processos diferentes. Agora, se ele está com a perna quebrada, o osso quebrado, ele precisa de um médico. Vamos supor que uma pessoa está com uma doença terminal. Se ela desenvolver um câncer, o que pode acontecer? Ela precisa do médico para fazer o tratamento, só que ela também precisa do terapeuta para estar bem emocionalmente, para poder entender melhor aqui. Beleza, tinha dado uma travadinha aqui, voltou agora. Tá ok? Beleza. Para a pessoa reconhecer os próprios valores, para a pessoa poder se amadurecer como ser humano. Então, o ideal é o acompanhamento multidisciplinar quando há necessidade. Só que muitas vezes o terapeuta... vamos pegar um outro mito. Vocês viram então a diferença do psiquiatra para o terapeuta. São duas profissões maravilhosas, só que são completamente diferentes uma da outra. Outra, todo psicólogo é terapeuta. Um mito muito grande. Não, o psicólogo pode ser terapeuta ou pode exercer outro tipo de profissão. Ele pode ser, por exemplo, trabalhar com questões organizacionais. Ele pode fazer outro tipo de serviço além do terapeuta. Ele pode fazer testes psicológicos, outras coisas diferentes. Então, existe a possibilidade do psicólogo também se tornar terapeuta. E olha que legal, também tem a questão, o terapeuta ele vai ter que estudar psicologia, não necessariamente na faculdade, porque muito das bases dos processos terapêuticos vêm de coisas da área da psicologia, como gestalt terapia, como psicanálise, terapia cognitivo-comportamental e assim por diante. Então, eu vou estudar psicologia de qualquer forma, mesmo que sem saber, a pessoa acaba usando dentro do processo terapêutico várias das abordagens terapêuticas que também vêm da psicologia. Outro, o psicanalista. Tem gente que confunde o psicanalista com o psiquiatra. Vamos deixar isso claro aqui. O psiquiatra é o cara que receita medicamento, ele é o médico. O psicanalista, não, ele não precisa nem ter feito psicologia nem nada do tipo. O psicanalista fez um curso livre, assim como, por exemplo, um cara que fez programação neurolinguística, fez hipnoterapia, fez outro tipo de curso livre. Inclusive, a gente vai oferecendo esses cursos todos os meses dentro do movimento transformacional. Agora, o psicanalista, ele faz um curso livre e ele pode se tornar um psicanalista. O psicanalista trabalha muito mais a questão da escuta ativa. E são vertentes diferentes. Por exemplo, o psicanalista tem mais essa questão do ouvir e trabalhar o processo de análise de acordo com a história da pessoa. E trabalha muito aquela ideia de a própria pessoa, ao falar, ela vai amadurecendo. Enquanto que, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental já é um outro processo, onde existe mais intervenções, que eu entendo o comportamento que está acontecendo, eu começo a identificar os gatilhos que fazem com que eu me sabote para trabalhar em cima daqueles gatilhos. São dois tipos completamente diferentes de terapia. Então, quando uma pessoa fala, eu fui na terapia e não gostei, cara, tem 1 milhão de processos terapêuticos diferentes, então você não dá para generalizar. Você tem que entender qual tipo de vertente terapêutica que você foi e que você não gostou. Qual profissional. Às vezes ele seguiu um tipo de abordagem completamente diferente de outro. Não dá para generalizar. As pessoas, sem perceber, acham que terapia é tudo igual. E que todo terapeuta atende igual. Não. Tem o psicanalista que, às vezes, vão ter pessoas que vão precisar ser ouvidas.
vão passar por esse processo de análise. Vão ter outras pessoas que vão precisar dessa intervenção mais direta, entendendo onde que está ali os pontos de sabotagem e criando novas estratégias, passando tarefa entre um encontro e outro, como na cognitivo-comportamental. Outros momentos, você vai precisar de uma abordagem mais sistêmica, trabalhando o contexto familiar da pessoa. Então você precisa entender, por exemplo, na psicologia sistêmica eu começo a entender não só o indivíduo, mas o contexto familiar desse indivíduo. Então faz toda a diferença o tipo de terapêutico que você está trabalhando. Outra coisa, você pode pegar ali a Gestalt terapia, olha que é maravilhosa também, onde você tem mais essa noção do aqui e agora, de figura e fundo. Ou seja, para ver um problema, eu tenho que deixar de ver outras coisas boas que estão acontecendo para poder ver aquilo como problema. Da mesma lógica, quando eu vejo coisa boa, eu tenho que deixar de perceber tão grande aquele problema. Trabalhando muito essa noção do aqui e agora. Então você tem tipos diferentes de abordagens terapêuticas, até mesmo dentro do processo da hipnoterapia. Você vai ter vários tipos de abordagens dentro da hipnoterapia. Você pode pegar alguém que trabalha mais com hipnose ericksoniana, através de metáforas, histórias. Você pode pegar alguém que trabalha mais com hipnose clássica, através de sugestões mais diretas. Às vezes muito focado em regressão. Às vezes você vai trabalhar alguém que trabalha com hipnose transformacional, que junta tudo isso e trabalha também a noção do presente. Então tem vários tipos de processos terapêuticos diferentes que você pode se identificar mais com um ou mais com outro. Tem terapias que trabalham outro tipo de... Você pode trabalhar, tem gente que pode se conectar com cromoterapia, tem gente que vai se conectar com barra de axis, tem gente que vai se conectar com massoterapia, tem gente que vai se conectar com acupuntura, tem gente que vai se conectar com formas diferentes de terapia. Você tem que entender qual eu me identifico mais. Então não dá para generalizar tudo como se fosse uma coisa só. E outra, o que eu recomendo para o terapeuta que deseja jogar num próximo nível? Você vai aprendendo cada vez mais e juntando para ir criando a sua digital. Um exemplo, ontem o Renato estava dando uma aula sobre controle de dor dentro do movimento transformacional. Ele é um membro do movimento, especialista também nessa questão de controle de dor, e ele é massoterapeuta. Olha que legal. Então ele pegou os conhecimentos do movimento transformacional e linkou com o processo de massoterapia dele. E ali ele criou algo que é muito diferente do que os outros massoterapeutas fazem. Então quando você vai no Renato como massoterapeuta, cara, é muito diferente de um outro massoterapeuta. Não dá para você generalizar que todo mundo é igual. E outra, talvez esse outro massoterapeuta diferente, ele pode ter um conhecimento em outra área que o Renato não tem também. E juntando tudo isso, você vai criando cada vez mais a sua digital. Deu para cair fichas aqui? Gente, a hipnose transformacional, sabe o que é o legal? Ela não se limita à hipnose. É um estilo de vida. Ela é uma filosofia de vida. Vocês vão entender isso mais, quem é membro do movimento começa a entender isso mais. Tem gente que fala, não, mas isso daqui não é para hipnose transformacional. Cara, a hipnose transformacional é estilo de vida. Se construir um novo estilo de vida não faz sentido, entenderam? É construção de um novo estilo de vida, trabalhando dois princípios, ressignificação e clareza. Ressignificação e clareza. Clareza, eu não preciso necessariamente voltar no passado para mudar. Isso é clareza. Segundo, ressignificação. É trabalhar coisas que aconteceram para mudar no presente. Como assim? Vou dar dois exemplos aqui. Se sempre fosse necessário, vamos pegar esses mitos aqui também. Ó. Vou pegar outros mitos aqui sobre o processo terapêutico. Isso aqui é muito disseminado, inclusive por grandes nomes do mercado de terapia. Inclusive, grandes referências propagam esse mito que eu vou falar aqui agora. Olha isso. Esse mito de achar que para trabalhar dentro do processo terapêutico, você deve voltar no passado e trabalhar um trauma do passado, senão a pessoa não vai mudar. Esse é um mito enorme, gigantesco. Você pode trabalhar o passado e ressignificar? Pode. Mas nem de longe é a única forma. Até porque isso não tem o menor sentido neurocientificamente falando. Por quê? Porque você vive só no presente, você não vive no passado, não. Um exemplo prático. Você já pensou se todo mundo que fosse se transformar ou passar por um processo de mudança tivesse que voltar no passado e fazer as pazes com a história dele? Todas as pessoas?
Cara, não ia ter ninguém parando de fumar, não ia ter ninguém tendo clareza no presente. Isso aqui é um exemplo? Pode ser que nasceu seu filho e você estava num processo de, sabe, baixa autoestima, de repente nasceu seu filho e você resgata aquela autoestima, você volta a sentir vontade de viver de novo. Pode ser um acontecimento que te motiva no presente, que te transforma no presente. Não é só... Imagina isso. Você pode construir novas memórias agora. Um exemplo prático. Vamos supor que uma pessoa ela tem medo de falar em público. Ela tem medo de falar em público. Se essa pessoa tem medo de falar em público, ela provavelmente teve um evento traumático que pode ter atrapalhado ela. Eu posso trabalhar esse evento traumático? Posso. Tem técnicas de ressignificação que são ensinadas dentro da hipnose transformacional. Só que eu não preciso obrigatoriamente. Por quê? Porque do outro lado eu posso construir uma nova memória no presente. E tem técnicas também para ajudar nessa construção da nova memória no presente. E isso não cria um deslocamento de sintoma, como existia aqueles mitos. Por exemplo, isso era um mito da psicanálise. Vai deslocar o sintoma. Isso não faz o menor sentido neurocientificamente falando. Por quê? Porque você só vive no presente. Imagina isso. Se antes eu associava o falar em público com a pessoa me rejeitando, imagina isso. Vamos supor aqui que na minha infância meus coleguinhas abusaram de mim. Aí o coleguinha abusou de mim e aí eu crio uma memória de toda vez que eu vou falar, as pessoas vão abusar de mim, eu generalizo isso, crio essa distorção, aí eu começo a se sentir travado, minha mãe falava que eu era quietinho, aí eu crio um monte de crença limitante sobre me comunicar em público, beleza. Aí eu chego no presente e um dia no presente eu vou fazer assim, eu vou dar um passo para me comunicar. E no presente, de repente todo mundo me aplaude de pé e me diz que eu sou incrível, me dá um abraço e eu me sinto melhor. Sabe o que acontece? Eu reconsolido aquela memória. Onde antes eu imaginava que existia um sentimento de rejeição, agora eu começo a neuroassociar com um sentimento de aceitação. Porque uma nova memória está sendo implantada. Vocês estão entendendo isso? Então, na próxima vez que essa pessoa for falar no palco, ela tem aquela ideia. Eu vou resgatar o momento que eu fui rejeitado ou eu vou resgatar o momento onde eu fui aplaudido de pé? Se aquele momento que ela foi aplaudido de pé tiver força suficiente para criar conexões neurais fortalecedoras, pode ser que, cara, ela reconsolidou a memória no presente. Ela reconsolidou a memória no presente. Então você pode usar tanto a ressignificação, funciona? Funciona. E eu ensino isso também dentro do movimento transformacional. Ou você pode usar o processo de clareza, que funciona? Funciona e funciona muito bem. E eu mostro isso também dentro do movimento transformacional. Estão caindo fichas aqui para vocês? Então é muito comum, as pessoas até, outro mito muito comum, achar que trabalhar com hipnose é sempre ter que trabalhar com regressão. Se eu vou trabalhar com hipnose, eu vou ter que trabalhar com regressão. Esse é um mito muito comum. Ou se eu vou trabalhar com processo terapêutico, eu sempre vou ter que trabalhar com coisa do passado. Não, eu posso trabalhar com coisa do passado? É eficiente? É também, mas não é a única forma. Um exemplo disso é a gestalterapia. Trabalha muito a noção do aqui e agora. Então, tem várias formas de trabalhar dentro do processo terapêutico e como terapeuta. Beleza? Agora, vamos lá. Alguns outros mitos sobre para ser um terapeuta ou ser um bom terapeuta, começar a atuar como terapeuta. Outro mito aqui. Esse aqui, geralmente, o terapeuta iniciante, ele cai nele. De achar que para começar a trabalhar como terapeuta, ele tem que abrir uma clínica física. Isso, sem perceber, trava um monte de gente que poderia estar ajudando outras pessoas. Hoje é possível fazer atendimentos online e com extrema qualidade. Inclusive, você vai ver que grandes nomes desse mercado praticamente só atendem online. Então, olha que interessante. A gente cria aquela ideia do senso comum de que eu preciso montar minha clínica para atuar como terapeuta, sendo que eu posso atuar como terapeuta se eu arrumar um local na minha casa para fazer atendimento online. Então, você não necessariamente precisa ter uma sede ou um local para começar a atuar como terapeuta. Você pode começar, imagina isso, você separa um local da sua casa, você pode arrumar esse local da sua casa para ser o seu local de atendimento
e realizar processos terapêuticos dali de forma 100% online. Inclusive, dentro do movimento transformacional, eu aprofundo mais sobre isso. Ó, me indique um bom livro para estudar, por favor. Maria, olha que legal, tem vários tipos de abordagens terapêuticos. Primeiro, você vai vendo qual você mais se identifica para você poder trabalhar e estudar. E uma coisa legal, vou compartilhar uma notícia boa que está chegando aqui. Essa notícia é em primeira mão. Acho que eu não falei ela com ninguém. Que eu tô para lançar um livro sobre hipnose transformacional, que vai trazer tudo isso que eu falei aqui de forma muito mais orquestrada, de forma muito mais organizada, com um arsenal de técnicas dentro desse livro. Que, ó, quem já gostou da notícia ali dentro? Isso aí é uma coisa que vai acontecer, estou compartilhando aqui em primeira mão com vocês. Segunda coisa que eu vou compartilhar. Dentro do movimento transformacional, isso é abordado destrinchadamente. O que eu recomendo? Se você deseja se tornar terapeuta, você vai continuar em evolução permanente. Olha isso. Eu vou falar um mito muito maluco também. Tem gente que pensa que eu vou me tornar terapeuta e eu vou pegar um livro e eu nunca mais vou precisar ler na vida. Ou eu vou fazer um curso e eu nunca mais vou fazer curso na vida. E o que eu estimulo é o contrário. Inclusive, isso vai ter no meu livro. Cara, eu quero que você leia outros livros. Eu quero que você leia esse e leia outros também. No movimento transformacional, eu convido você a não fazer um treinamento só, mas vários treinamentos. Por quê? Porque o treinamento nunca acaba. Você tem de estar em evolução permanente. Ou seja, você, olha isso, olha essa filosofia de vida, erra rápido, aprende rápido. O que você aprendeu hoje, você tem que pensar, cara, como eu posso ser melhor amanhã? Como eu posso ser melhor no próximo mês que seja? Se você melhorar um pouquinho a cada mês, um pouquinho... Olha que legal, o movimento transformacional, vou pegar alguns problemas que eu tive quando eu comecei a atuar. Pra vocês terem noção, eu devo ter investido mais de 500 mil reais em processo de treinamento, em desenvolvimento humano. Você não precisa fazer estudo também não, mas eu estou falando o que eu já fiz. Para você ter ideia, eu invisto em mentorias, eu faço treinamentos com recorrência, eu vivo a evolução permanente. Então, olha que legal. Quando você começa a amadurecer e perceber, cara, isso daqui é um estilo de vida, é uma coisa que não para mais. Você vai estar fazendo treinamento de tempo em tempo. Olha que legal. Eu tenho 10 anos que eu estou nessa área. Então, todo ano eu investia uma quantidade no meu desenvolvimento. E eu continuo investindo no meu desenvolvimento. Eu não vou parar, não. Existe esse mito de que, vou dar um exemplo aqui, eu vou oferecer o curso gratuito, do dia 18 a 21. Eu vou dar um curso completo. Só que aí tem gente maluca que fala assim, e lá dentro tem a possibilidade também de você comprar um movimento transformacional. Inclusive, quem quiser fazer inscrição, movimento transformacional, agora eu deixei aberto. Olha que interessante. As pessoas fazem um curso comigo, do terapeuta transformacional. No final eu falo, cara, quem quiser continuar pode entrar para o movimento. Tem gente que fica assim, então ele não entregou o curso completo. Não é não, gente, eu entreguei o curso completo. Só que não é porque você fez um curso que você nunca mais precisa fazer outro. É a mesma lógica de eu chegar e te dar um livro e achar assim, só porque você leu um, você nunca mais vai ler outros. E aí, como eu resolvi esse problema? Eu fiquei pensando, o que faria com que eu pudesse aprender muito mais rápido? O que faria com que eu tivesse economizado muito tempo na minha vida? Eu pensei, nossa, se tivesse um local onde eu pudesse ter estudado os principais conceitos para a criação de palestras, treinamentos, onde se eu tivesse estudado os principais conceitos das abordagens que eu acredito que mais fazem a diferença na transformação e sustentação da transformação, isso seria maravilhoso para mim. Então eu decidi criar esse local. O movimento transformacional não é um curso. O movimento transformacional é uma comunidade, onde ela é uma recorrência anual, ou seja, você entra para o movimento, você tem acesso por um ano com renovação automática no próximo ano. O que acontece? Lá dentro, todo mês tem algo novo para você estudar. Todos os meses. Por quê? Porque eu pensei, cara, sabe o que acontece com os terapeutas? Ele vai lá e faz um curso. Aí ele vai lá e faz o curso de, por exemplo, de hipnose, alguma área de hipnose. Aí beleza, ele aprendeu hipnose. O que ele vai pensar? Cara, eu também queria dar palestras. Aí ele vai fazer um curso de palestras. Mas eu quero fazer um curso específico para ansiedade. Aí ele vai ter que fazer outro.
O que acontece? Ele tem que gastar várias vezes. Aí o que eu fiz? No movimento transformacional eu coloco tudo lá dentro. Então você vai e você escolhe, você tem um cardápio de treinamentos para você fazer. Todos os meses com novas atualizações. Por exemplo, eu quero estudar mais sobre controle da dor. Saiu uma aula ontem sobre controle da dor que o Renato deu, que ele é especialista nessa área. Olha que legal. Ontem no dia que eu estou gravando esse vídeo, né? No caso, em janeiro de 2021. Segundo ponto. Olha que legal, lá dentro tem o treinamento hipnose transformacional com programação neurolinguística, lá dentro tem curso inteiro sobre criação de palestra, tem curso inteiro sobre memorização e aprendizagem, curso inteiro sobre ressignificação de ansiedade, nós falamos sobre emagrecimento, nós falamos sobre fobias, nós falamos sobre controle emocional, nós falamos sobre tratamento de traumas, nós falamos sobre controle de vícios, nós abordamos o que você precisa, tudo num local só. Sem você precisar ficar assim, beleza, agora mês que vem eu vou ter que investir de novo. Não, enquanto você for membro do Movimento Transformacional, toda hora você está recebendo atualizações. E isso tudo dentro do Movimento Transformacional. Eu estou falando isso porque é o que eu queria que alguém tivesse feito por mim lá atrás. Aqui, ó, eu sou transformacional. Quem é do Movimento Transformacional, digita eu sou transformacional só para honrar vocês aqui que são membros do movimento. Ó. Ano passado eu aprendi a curar a dor sem medicamentos, só pela vibração da minha própria voz. Ó, Paloma, olha que legal, isso é uma técnica da hipnose transformacional também. Mesmo que você não saiba, tem essas técnicas explicadas. Opa, aqui. Quem é do movimento transformacional que eu quero saber para poder honrar vocês? Sou transformacional, a Tati... A Sueli, sou transformacional. A Clay Costa, sou transformacional. A Tani, olha a galera aqui, ó. A Deb, sou transformacional. Tem uma galera. Ó, onde encontra os PDFs, livros? Não recebi os links. Olha que interessante. Os PDFs, você está no movimento transformacional? Lá dentro, debaixo da aula, tem o PDF para você baixar. Você assiste a aula, logo embaixo da aula tem um PDF para você baixar. Outra coisa, logo no primeiro módulo tem uma lista com recomendação de vários livros. E quem vai fazer o curso gratuito do Terapeuta Transformacional, que vai acontecer do dia 18 a 21 de janeiro, ali os PDFs que são criados? São criados no próprio dia ali ao vivo com as aulas. Por quê? Porque a aula é ao vivo. E, de verdade, tem conteúdos que eu nem sei que eu vou ministrar lá no Terapeuta Transformacional que eu vou ministrar. Por quê? Porque nós vamos rodar uma pesquisa com vocês a partir de segunda-feira para que vocês me digam o que mais vocês estão precisando de ajuda. E de acordo com o que as pessoas mais estiverem buscando, o treinamento Terapeuta Transformacional vai ser conduzido. Ou seja, ele vai ser feito sobre medida para as pessoas que vão assistir. Nós vamos falar, principalmente, alguns pontos que eu sei que nós vamos falar lá. Nós vamos falar sobre como começar a atuar como terapeuta e ter segurança para atuar como terapeuta. Nós vamos falar sobre como poder escalar o seu negócio como terapeuta. Se você já começou a atuar e deseja jogar num próximo nível, como poder escalar o seu negócio como terapeuta. Ou seja, você vai passar a cobrar mais de R$3.000 por processo de atendimento. Quem sabe você vai fazer de 5 a 10 mil reais no mês com atendimento como terapeuta. Ir além do 1 a 1 também. Nós vamos falar sobre isso lá dentro do Terapeuta Transformacional. E nós vamos falar sobre técnicas e ferramentas para você poder utilizar, para já utilizar com seus clientes. Técnicas que eu uso, exclusiva, algumas eu mesmo desenvolvi que você não acha em nenhum local. Por exemplo, quem é membro do Movimento Transformacional e já utilizou o Jardim de Folhas? Aquela visualização eu mesmo criei. Se alguém usa ela em outro lugar, ele copiou de mim. Quem já usou o Jardim de Folhas lá? Quem já fez o jardim, a visualização do jardim? Ela é maravilhosa. Foi uma visualização que eu criei há muito tempo atrás. Então é algo que eu compartilho lá dentro. Eu compartilho as coisas que mais vêm funcionando. E boas notícias. Eu estou separando o melhor ali para vocês do dia 18 a 21 para você se aprofundar. Você conhece mais sobre o meu trabalho. Quem quiser entrar no Movimento Transformacional agora já está aberto, você pode fazer inscrição. Se você quiser, cara, eu quero conhecer mais sobre o seu trabalho, Romani. Você participa do Terapeuta Transformacional, que aí você conhece mais sobre o meu trabalho. Agora, boa notícia. Quem se inscrever no Terapeuta Transformacional
até o dia 20, se não me engano, é até dia 22. Vai receber uns presentinhos bem interessantes quem entrar no Movimento Transformacional até 22. E para quem já é membro, eu vou dar esse presente. Então vocês podem ficar tranquilo. Se você já é membro, você vai ganhar o presente que eu vou dar para todo mundo até dia 22 ao entrar no Movimento Transformacional. Ó, eu já venho aprendendo as visualizações no curso de Reiki, vou fazer mestrado esse ano. Pandora, legal você tá fazendo mestrado também, mas mestrado é legal para quem vai dar aula. Você pretende dar aula? Se você vai dar aula, é interessante você pensar no mestrado ali. Agora, se você pretende atuar, é legal você pegar cursos profissionalizantes. Por exemplo, eu não sei, se você já estiver no movimento transformacional, use os conceitos que estão lá, que vão te ajudar. Nossa, é para desenrolar o processo. Uma das coisas que a gente ouve muito dos membros do movimento é, cara, eu já tinha feito graduação, pós-graduação e você desenrolou tudo aquilo que eu estava estudando em pouco tempo. Parece que em 3 meses eu entendi mais como funciona do que em 5 anos, em 2 anos. É uma coisa comum. Por quê? Eu não estou falando que é melhor ou pior, o que eu estou querendo dizer é porque é mais direto ao ponto. Lá dentro do movimento transformacional, uma coisa que tem, inclusive vocês vão ver isso no curso gratuito também, é eu fazendo uma intervenção. Eu faço a intervenção na sua frente, mostrando como é o meu atendimento, e eu destrincho. Eu falo, por que eu perguntei isso? O que eu fiz quando eu fiz isso? Qual foi a minha intenção quando eu usei esse outro ponto aqui? E eu destrincho passo a passo de tudo que está sendo realizado, para que fique muito claro todos os bastidores por trás do que eu estou fazendo, para que fique duplicável. O poder não está no Romani. Todos nós tem esse poder também. Vocês ajudam no tom de voz? Olha que legal. Cada pessoa pode se conectar mais com o tom de voz. Olha que interessante. Pandora, se você não vai estar no dia 18, já entra no Movimento Transformacional que as gravações ficam lá dentro. Para quem não é do movimento, é só ao vivo. Ou seja, se você não participar do dia 18 a 21, as aulas saem do ar. Só que para quem é do movimento, a gravação já entra na área de membros do movimento lá logo em seguida. Então, lá eu mostro o meu atendimento, eu destrincho o atendimento, eu deixo ele passo a passo para você poder entender o que eu pensei, como eu faço. E outra, eu faço isso online, eu mostro como eu estou atendendo online, eu mostro como eu estou atendendo presencial. Tem exemplos de eu fazendo atendimentos presenciais, exemplos de eu fazendo atendimento online. Tem detalhado cada uma das técnicas para acelerar o processo de aprendizagem. Quem me dera se alguém tivesse me mostrado isso passo a passo do jeito que eu compartilho. Inclusive em algumas lives eu chego a fazer atendimentos ao vivo. Aqui algumas lives de vez em quando aqui no Instagram também. É um exemplo. Teve gente falando aqui do Jardim de Folhas. Olha a galera falando que já usou, é top e assim por diante. É uma das possibilidades de técnicas. Existe um tom de voz. Olha que interessante. Agora eu vou compartilhar uma coisa bem curiosa. O tom de voz não tem um tom de voz certo. Vamos pegar mais um mito aqui. Existe um mito de que o tom de voz deve ser mais maternal. Um tom de voz mais suave, mais levando ao relaxamento, mais pausado. Existe esse mito. Quer dizer que esse tom de voz é efetivo? Sim, ele é muito efetivo. Inclusive, o Milton Erickson utilizava muito desse tom de voz. Por exemplo, trabalhando com ericksoniano e tal. Só que ele não necessariamente precisa ser esse tom de voz não para funcionar. Por exemplo, na hipnose clássica, muitas vezes usa tom de voz mais paternal. Nem sempre, mas muitas vezes usa mais paternal e mais direto ao ponto e funciona também. Vai depender da pessoa. Um exemplo prático. Eu tenho uma voz mais enérgica. Repara o meu jeito de falar. Eu uso mais energia na voz. Vai ter pessoas que podem se conectar muito com isso. Mas pode ter pessoas que podem achar esse tom energético meio como se fosse agressivo. Por quê? Porque pode ser que ela teve algum conflito com o pai, pode ser que ela teve algum conflito com outras pessoas que ela não gosta de conflitos e sem perceber, ela julga esse tom de voz energético como se fosse algo pessoal contra ela, mesmo não sendo. Mesmo eu estou com a intenção de contribuir, eu estou colocando amor, eu quero contribuir, eu amo transformar e levar a transformação para as pessoas. Só que as pessoas podem construir na cabeça delas
essa ideia de que, nossa, o jeito que ele fala é muito alto, ou rápido, ou agressivo, não sei o quê, e a pessoa cria essa história. Só que vai ter pessoas que vai amar falar mais, ouvir alguém que fala mais alto, ouvir alguém que fala de forma mais enérgica. Um exemplo, se a pessoa começa a falar num tom mais maternal, o que eu já percebi comigo? Eu começo a querer dormir. E não estou dizendo que isso está certo ou está errado, não. Mas é um exemplo, você tem que entender quem está na sua frente. Eu já percebi que quando a pessoa vai muito nesse tom maternal, o que eu faço? Eu durmo. Eu já percebi que quando a pessoa vem nesse tom com mais energia, eu tendo a me conectar mais e faz mais sentido. Mas isso é o mundo meu, você tem que entender o seu. Talvez você se conecte mais com essa voz mais maternal, mais suave, mais pausada, que induz mais ao relaxamento. Outras pessoas vão se conectar mais com esse tom energético. E outra, ninguém é 100% um ou o outro não. Ninguém é 100% só suave ou só energético. Como assim? Porque em determinado momento eu também vou me conectar mais com esse tom mais maternal. Em determinado momento, aquela pessoa que se conecta mais com o tom mais maternal vai se conectar com esse tom mais de energia. Então, eu tenho que entender qual momento essa pessoa se encontra para acompanhar e conduzir. Se quer entender um jeito que você fica mais fácil de saber como começar uma condução e ver um tom de voz que tende a agradar a outra pessoa, vê o jeito que a outra pessoa fala. Se você vê que a outra pessoa tem uma voz mais firme, fala mais alto, tem mais imposição, às vezes ela se conecta mais com sugestões mais diretas, às vezes com a dinâmica mais energética. Se você vê que a pessoa ela fala mais baixo, que ela é uma pessoa mais na dela, pode ser que ela já comece conectando com esse tom mais maternal, na maioria das vezes. E o melhor jeito é você testar com a pessoa. Viu mais um mito relacionado a esse processo? Inclusive, isso é muito engraçado. Às vezes eu estou fazendo algum tipo de dinâmica e fala, cara, mas você fez errado, porque você usou uma voz muito cheia de energia. Não, não é que fez errado, é porque tem um monte de gente ali. Tem gente que ia se conectar com a voz de energia, mais cheia de energia, e não ia se conectar do outro jeito. São formas diferentes. Eu também consigo fazer um tom mais maternal na voz. Só que eu escolho. Tem momentos que eu vou usar um tom mais tranquilo, mais suave, vou falar mais devagar. E tem momentos que eu falo de forma mais enérgica. E ter esse bom senso de que não é porque fez errado que falou de forma mais enérgica ou fez errado porque falou de forma mais suave. Beleza? Ó, eu falo mais baixo e gosto de tom mais alto. Olha que interessante. Pode acontecer também. Eu falei no geral, mas pode acontecer de você falar mais baixo e gostar de tons mais altos. Só que esse é a exceção. Por que é a exceção? Porque geralmente você pensa, cara, se eu falo assim, eu vou gostar que falem assim comigo. No geral. Só que pode ser que talvez tenha alguém próximo a você, no caso da Wanda aqui, que já fala em tons mais altos. Então, porque pode ser que você se identificou com essa pessoa que você gosta e isso criou uma boa referência de pessoas que falam nesse tom mais enérgico. Um exemplo, a minha mãe fala em tom super enérgico, super... Minha mãe sabe uma pessoa cheia de alegria, que você olha para ela tá rindo e ela cheia de luz mesmo? Se a minha mãe é assim e ela traz esse tom enérgico na voz, o que acontece? Eu passei a gostar desse tom enérgico. Tem outras... Então, se alguém fala nesse tom enérgico comigo, isso é muito mais inconsciente, subconsciente do que racional. Sem perceber, isso pode me remeter à minha mãe, de falar enérgico, de falar cheio de cor na voz. Agora, se uma pessoa começa a falar muito baixinho, muito suave, é como se falar, cara, isso aí não remete muito às pessoas de identificação comigo. Porque meu pai ele tem uma voz mais firme, minha mãe tem uma voz mais alegre, mais cheia de mais alto e assim por diante. Então eu não tenho tanto essa referência mais tranquilo e mais suave. Sem perceber, um terapeuta que não tivesse esse conhecimento que eu estou passando agora para vocês, poderia falar, cara, mas eu não consigo conectar dentro do processo terapêutico de forma tão efetiva assim com o Romani. E é um jeito que eu estou falando comigo. E eu posso... funciona muito a cor na voz, essa alegria. Vocês estão entendendo? Cada pessoa tem o seu momento. Agora vamos lá. Outro mito relacionado ao processo terapêutico.
Outro mito relacionado ao processo terapêutico. Ah, e outra, gente, só um paralelo aqui. Tem pessoas que vão ficar muito desesperadas ao ouvir uma voz mais enérgica, uma voz mais alta. Por quê? Porque pode ser que essa pessoa sofria agressões na infância de alguém que era mais autoritário e sem perceber, ao falar com um tom mais autoritário, isso é subconsciente. Ela resgata essa memória e pensa que você também é assim. Ela generaliza. É uma coisa dela, não é sua. Vou dar um exemplo. Pode ser que às vezes eu estou colocando um tom mais enérgico, mais autoritário em determinado momento em um comando, e a pessoa olha e fala assim, e sem perceber, ela começa a entrar um pouco na defensiva. Então eu tenho que entender o mundo e a história dessa pessoa. Eu posso conversar com ela. Acompanha e conduz. Outra coisa legal que você vai perceber. Se você começa a conectar e falar com a pessoa em um tom de voz independente que tem a ver com o que ela goste, depois você pode falar em qualquer tom de voz que ela continua gostando. Porque ela meio que já confiou, ela já organizou de que você não é alguém ruim, que você pode se conectar com ela. Como assim? Um exemplo prático. Pode ser que no início, se eu começar a falar, vamos dar um exemplo que a pessoa ela gosta desse tom mais maternal. Talvez eu comece a falar num tom mais suave, mais devagar, mais pausadamente, e de repente essa pessoa se conectou comigo. Depois, se eu estiver mudando e falando de qualquer outro jeito, a gente entra num rapport, a gente entra em flow, ela está conectada comigo. Até se eu mudar um pouco o tom de voz, ela continua conectada. Quem aqui já passou? Você está conversando com alguém em algum ambiente, passa ali meia hora, uma hora, parece que o tempo nem passou, parece que tinha uma bolha. Tava cheio de gente falando em volta, mas parecia que tinha só você e aquela pessoa. Você já conectou com a pessoa. A partir dali, a conexão já está mais forte, então não é só o tom de voz que vai desconectar isso. Então tem vários pontos, desde a fisiologia, desde o processo ali, a roupa que eu estou vestindo, tudo conta no processo de conexão. Nós vamos abordar mais isso ainda. E beleza, pessoal. Ó, mais mitos sobre essa questão do processo terapêutico. Mitos sobre o processo terapêutico. Vou passar alguns. Esse é um mito maluco, mas que algumas pessoas têm. É de que eu devo resolver toda a vida da pessoa em um único encontro. Não necessariamente. Acontece? Pode acontecer? Pode. Eu vou te falar. É comum. Muitas vezes a pessoa vem e eu faço intervenções e, cara, ela tem um resultado incrível. Aí, sempre... Olha isso. Quem já viu eu fazendo intervenções sabe disso. Eu já faço isso tem muitos anos, já fiz isso milhares de vezes. Então eu tenho certa experiência em fazer isso. Aí talvez você me veja fazendo a intervenção. Aí você vê o resultado da pessoa e fala, caramba, olha que legal, olha o resultado que ela teve. Aí você pensa, cara, toda vez tem que ter esse resultado. E nem sempre. Porque às vezes, olha isso, eu tenho mais experiência para trabalhar de forma a causar esse impacto mais rápido. Mas quer dizer que toda vez vai ser em um encontro? Nem sempre. Quer dizer que toda vez vai ser em 3 encontros? Nem sempre. Às vezes a pessoa precisa de terapia contínua. Cada um está no seu momento. Cada um está no seu momento. E aí eu posso indicar um acompanhamento terapêutico contínuo ou fazer acompanhamento terapêutico contínuo. Às vezes é interessante, outro mito, achar que você tem que resolver tudo. Não, você pode indicar acompanhamento multidisciplinar. Você não precisa você ter que resolver tudo. Às vezes a pessoa pode fazer uma massoterapia, às vezes uma acupuntura, às vezes ela pode fazer o processo de terapia com você, às vezes fazer com um psiquiatra, com um psicólogo, e tem várias possibilidades. Você não precisa pensar que é só você que tem que resolver tudo e ela nunca mais precisa de evoluir na vida. Outro ponto, achar que porque eu passei por um processo terapêutico, eu nunca mais preciso fazer terapia, ou eu nunca mais vou ter problema. Olha que legal. O seu objetivo é ajudar a pessoa a começar a desenvolver maturidade para sustentar novos resultados. Às vezes você consegue fazer isso mais rápido. Eu gosto de chamar de um momento transformacional. A minha especialidade é ensinar outros terapeutas a criarem esse momento transformacional. O que é isso que eu estou falando de momento transformacional? É que às vezes é uma fala, às vezes é uma frase, às vezes é um pensamento que ele tem sozinho, que cai a ficha e ele fala, nossa, minha vida não pode ser mais a mesma.
Eu vi algo que eu não estava vendo. É construir a possibilidade desse momento transformacional dentro de uma sessão. Às vezes acontece um encontro, às vezes acontece, mas não necessariamente todas as vezes vai acontecer um encontro, e tudo bem. Então é importante entender isso no processo terapêutico, porque cada um tem a sua jornada. Um exemplo, é comum, vocês vão ver, eu tenho literalmente centenas ou milhares de depoimentos só sobre depressão de pessoas que foram tratadas de forma rápida. Eu tenho literalmente centenas ou milhares de depoimentos de pessoas que se trataram de ansiedade de forma rápida. Pra você ter noção, só no último treinamento a gente recebeu mais de 7.000 depoimentos catalogados. Só no último, 7.000 depoimentos catalogados. Tinham 15.000 pessoas lá ao vivo. Então, isso acontece com frequência. Mas por quê? Porque às vezes a pessoa já vinha num processo de autodesenvolvimento. Imagina isso. A pessoa, ela está num processo de eu quero lidar com os meus traumas. E ela está nisso tem 10 anos. E ela quer lidar com os traumas e não sabe o que faz e está naquele processo. Aí ela vê um vídeo meu. Aí ela começa, meu Deus, agora, vai ser agora, vai ser agora. Ela mesma vai criando a expectativa para a própria transformação. Aí chega no dia, por exemplo, no treinamento terapeuta transformacional ou no movimento transformacional e ela fala, puf, caiu a ficha. Eu não sou mais a mesma. Eu não consigo mais viver como eu vivia antes. Mas o mérito é dela, muito mais do que meu, o mérito é dela. Ela decidiu estar pronta. E talvez tenha sido aqueles 10 anos que ela passou que fez com que ela estivesse pronta agora. Talvez, se tivesse passado um vídeo meu para ela lá atrás, ela podia olhar e falar assim, não quero assistir isso não. Vocês estão entendendo? Ela estava no processo de amadurecimento dela. Não, eu não vou nem prestar atenção nisso. Ou seja, ela decidiu prestar atenção, ela decidiu se conectar, porque ela estava no momento, agora. Eu cheguei no momento certo para ela. Então, às vezes, vai chegar essas pessoas para você que você vai chegar no momento certo para ela. Que ela está naquele ponto de, caramba, eu já entendi, eu quero me transformar. Por exemplo, em 2019, eu ministrei 30... tem gente que fala assim, Romani, eu já fiz muito curso na área de desenvolvimento humano, já fiz mais de 10. Só pra você ter noção, em 2019, só em 2019, não vou nem falar dos que eu fiz. Eu ministrei 30 treinamentos nessa área de desenvolvimento humano, só ministrando 30 em 2019 só. Beleza. Aí o que aconteceu? Eu perguntava, olha, me fala sobre um momento onde você sentiu, cara, veio esse momento transformacional pra mim. Teve pessoas lá que compartilharam. Romani, eu vou te falar que há uns anos atrás eu tava enfrentando uma depressão e parece que teve um dia que eu falei, cara, hoje vai ser diferente. Eu acordei, eu coloquei uma roupa bonita, eu me levantei da cama e eu falei, eu sou outra pessoa. Do nada, entre aspas. Aconteceu uma mudança interna, um momento transformacional, nesse caso dessa pessoa, sem ela ter ido fazer terapia. Mas é porque, pra ela, essa roupa velha não servia mais. Tem um dia que você pode acordar e entender que a roupa velha não serve mais. Às vezes isso acontece dentro da terapia, às vezes isso acontece quando você está lendo um livro, às vezes isso acontece quando você está conversando com alguém, com um amigo seu, ou quando você tem um pensamento sozinho, no dia a dia. Mas esse momento pode acontecer. Se ele não acontecesse, as pessoas não se transformavam não. Você já pensou, se você tivesse, todo mundo tivesse, que, nossa, eu tenho que continuar sendo quem eu sempre fui? As pessoas se transformam porque elas não precisam ser quem elas sempre foram. Outra coisa, olha isso, não é obrigatório a terapia para se transformar. Mas um bom terapeuta e que conecte com a ideia, com o jeito que aquela pessoa gostaria de fazer terapia, ele acelera muito esse processo, porque o objetivo não é ele ficar lá falando o que a pessoa tem que fazer só, ou só ouvindo só a pessoa. Às vezes ele vai ouvir, às vezes ele vai trabalhar com técnicas, intervenções e tal, mas é entender o mundo da pessoa de acordo com o que é essencial para ela agora. Um exemplo, eu invisto em mentorias hoje, onde essas mentorias têm papel terapêutico para mim. Por quê? Porque às vezes eu tô assim, nossa, aconteceu isso daqui, teve isso aqui com um colaborador, ou aconteceu aquilo com outra coisa, e tem esse desafio, aconteceu, eu tenho os meus desafios internos.
E ali dentro do processo de mentoria, muitas vezes tem um papel terapêutico para mim, de falar, opa, ufa, agora eu posso estar mais aliviado. Vocês estão entendendo? Quem é terapeuta deve investir em processos terapêuticos também. Seja através de mentoria, seja através de terapia, seja através de algum treinamento na área do desenvolvimento humano. Erro comum de que eu nunca vou precisar entender... Não, eu vou fazer um treinamento, depois eu nunca mais preciso de terapia ou continuar investindo em terapia ou continuar me desenvolvendo. É o contrário. Você tem que continuar a evolução permanente. Se você é terapeuta, você tem que entender a importância de investir em terapia ou de investir em desenvolvimento humano, ou que seja mentorias que fazem esse papel terapêutico também, ou que seja, gente, ter conversas com outras pessoas e não só conversas. Por que é importante gente que tem especialidade nessa área? Porque ela vai ter mais técnica, ela vai ter mais fundamento para poder te ajudar. Dentro do treinamento terapeuta transformacional, vocês vão aprender vários desses fundamentos e eu vou ensinar 3 tipos de pessoas. Quem deseja se tornar um terapeuta da própria vida, para amadurecer, para se desenvolver, para fazer as pazes com a própria história e usar a própria história a seu favor para se potencializar. Pode também ajudar outras pessoas de forma informal no dia a dia. 2, quem deseja começar a atuar profissionalmente como terapeuta, todo passo a passo para você começar. E 3, para quem já é terapeuta profissional e deseja escalar o seu negócio e além do 1 a 1, realmente jogar no próximo nível, então o terapeuta transformacional é para você. Beleza, pessoal? E esse treinamento vai ser 100% gratuito do dia 18 a 21. Se você quiser aprofundar mais, você falou, cara, eu quero aprofundar mais, estou gostando desse negócio, já vem direto para o Movimento Transformacional. O Movimento Transformacional tem todos os nossos treinamentos digitais, tudo eu coloco lá dentro. Você tem acesso ao meu melhor lá dentro. E ele é uma recorrência anual, você ganha carteirinha de membro, a gente manda certificações na sua casa, isso é um movimento transformacional. Então, convido vocês já, esse é gratuito, se inscreve, o link está na bio no Terapeuta Transformacional, e quem quiser vir para o movimento, entra em romani.com.br/movimento transformacional, ou você clica lá em cursos e clica em movimento transformacional. Deu para entender aqui como funciona. Pessoal, então vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor.